Vamos nos aprofundar nesse assunto, por isso, para comentar essa decisão polêmica da Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente vai conversar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais da Berea College, Carlos Gustavo Poggio. Tudo bem, professor? Bom dia, bom domingo, obrigado por estar conosco aqui no Live CNN. E acho que a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: além dessa decisão a favor da web designer, que se recusa a criar sites para celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as cotas raciais nas universidades e acabou rejeitando o plano do presidente Joe Biden para cancelar dívidas de estudantes, Quais são os efeitos dessas decisões e o que elas podem trazer para o país? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ana. É prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. De fato, nós temos uma situação atualmente, Ana, na Suprema Corte, que ela é um pouco incomum, Quer dizer, poucas vezes na história da Suprema Corte americana nós tivemos um desequilíbrio tão grande entre os juízes, A gente costuma analisar a distribuição são 9 juízes que compõem a Suprema Corte, entre juízes mais liberais e juízes mais conservadores, Juízes conservadores, eles tendem a ter uma interpretação da Constituição que é um pouco mais, que a gente chama de textual, Eles não levam tanto em consideração as mudanças da sociedade. E juízes mais liberais, eles tendem a ter uma interpretação que se chama aqui nos Estados Unidos de living constitution, Constituição viva. Então, uma interpretação que vá de acordo com a mudança dos tempos. Hoje nós temos um desequilíbrio entre 6 juízes conservadores e 3 liberais. Então, é uma maioria muito expressiva. Isso assim, é a maioria mais expressiva da história dos Estados Unidos. A gente nunca chegou a ter mais do que 6 juízes pendendo apenas para um lado. Até 2016... antes do Trump assumir, havia um certo equilíbrio na corte, Você tinha um dos juízes que era um juiz que era considerado um pouco voto de Minerva, Apesar de pender um pouco mais para decisões mais conservadoras. Mas a partir de 2016, o Trump teve a chance de apontar 3 juízes, apenas em um mandato, e isso deu a esta maioria conservadora um desequilíbrio muito grande. Então, a gente tem visto essa decisão, ela vem, então, na esteira de outras decisões que, de alguma forma, estão retirando alguns dos direitos que foram conquistados nos últimos anos. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, a questão do aborto, Agora temos essa questão dos direitos LGBTs, a questão da ação afirmativa. Então, vem dentro de um contexto muito grande, de um período, de que a Suprema Corte tem tomado decisões que tendem a ser mais conservadoras, no sentido dessa interpretação mais estrita da Constituição americana, por conta desse grande desequilíbrio que existe atualmente. E, professor, diante dessa esteira que o senhor acabou de mencionar, de algumas decisões pela Suprema Corte dos Estados Unidos, mais conservadoras, a gente percebe que há anos existem várias e várias lutas, como de casais homoafetivos, da comunidade LGBTQIA+, e agora a gente vê algumas amarras surgindo. De que fato isso pode trazer uma certa, digamos, mancha, para a imagem dos Estados Unidos, ou o senhor acredita que isso não vai mudar? Eu acho, René, quando a gente fala assim de Estados Unidos, o que é uma grande desvantagem dos Estados Unidos não é apenas a questão do Estado norte-americano, mas eu diria que a sociedade americana é uma sociedade também muito forte e influente, Muitas das questões que influenciam o resto do mundo, elas partem, por exemplo, de universidades americanas, de institutos, e que não necessariamente estão ligados ao poder centralizado do Estado, digamos assim, Então, dito isso, a sociedade americana, avança muitas pautas que têm influência no mundo inteiro. Basta ver que no Brasil, muitas do vocabulário que se utiliza para uma série de pautas são vocabulários emprestados dos Estados Unidos, É um vocabulário em inglês, Então, isso demonstra muito a influência que a sociedade norte-americana tem na circulação dessas ideias. Dito isso, é claro, o país, se enquanto o país, a Constituição do país começa a tomar decisões que vão no sentido de restringir alguns dos direitos que são vistos por alguns grupos como direitos importantes e consagrados,
Isto pode, de alguma forma, retirar dos Estados Unidos, né, enquanto país, a liderança em algumas pautas importantes, né? A gente tem visto isso, por exemplo, na própria pauta ambiental. Essa é uma pauta que foi tomada pelos europeus. Os europeus tomaram adiante desta pauta porque os Estados Unidos não têm uma liderança muito forte, muito expressiva nesse setor, né? Então, é possível, sim, que isto ajude aí a consolidar alguma das pautas que são contrárias, né, ao avanço de alguns direitos. E o senhor acredita que essas ideias e essas decisões, elas podem reverberar em outros países, uma vez que, como o senhor mencionou, a gente tem algumas ideias que partem dos Estados Unidos e que acabam se espalhando para o mundo inteiro. O senhor acredita que essas decisões elas podem reverberar para países europeus, para a América do Sul, enfim? Eu acho que é uma das questões que a gente tem visto muito claramente, né? Primeiro, quer dizer, qual é o fundo da sua pergunta, né? Os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, né? Então, um país que tem e que coloca pautas importantes, né? Que são, portanto, para onde o vento assopra nos Estados Unidos, de alguma forma, isso influencia outros países, né? Basta a gente ver um exemplo mais recente, né? A própria eleição do Donald Trump, como isso acabou gerando cópias, né, no mundo inteiro. Mesmo aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro se inspirava muito no Donald Trump, né? Então, a gente tem, sim, de fato, e outros, né, candidatos, seja na América Latina, seja na Europa, que acabaram se inspirando na liderança americana. Então, é evidente, quando a gente tem algumas ondas, né? Então, parece que agora nós temos uma onda que aponta mais para uma direção conservadora nesse sentido. Isto pode, sim, afetar, de alguma forma, outros países. Agora, por outro lado, Renan, o que a gente viu, por exemplo, acontecer no ano passado, quando a Suprema Corte decidiu contra o direito ao aborto, né, o direito nacional ao aborto, o que a gente viu foi que isso acabou estimulando muita gente a ir às urnas votar, né? Então, muitos democratas, eu dou aula aqui para muitos estudantes americanos que me disseram que um dos grandes estímulos para eles irem votar no ano passado foi justamente a questão do direito ao aborto, né? Então, isso mobilizou uma parcela importante da sociedade. Então, é possível também que essas decisões acabam também alertando, principalmente os eleitores mais jovens, sobre a importância da participação política, sobre a importância da seleção de juízes e como isso exatamente a vida deles. Professor, agradeço muito pelas suas explicações. Muito obrigado, viu? A gente conversou com o professor de Relações Internacionais da Berea College, Carlos Gustavo Poggio, que esteve aqui com a gente gentilmente na CNN. Professor, um ótimo domingo. Obrigado, viu, por todas as explicações.